Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Elton Ferri Gomes e falo da questão do Estado do Amazonas, a gestão corporativa, que fala até a respeito das diretrizes que regem a governança corporativa na contabilidade pública do Estado do Amazonas. Baseadas na Lei 40.849, de 25 de junho de 2019, que é essa lei que institui os parâmetros de implementação e funcionamento são previstos nesta lei, que tem como objetivo direcionar ações, todas as ações, objetivos e buscar resultados da sociedade do Estado do Amazonas. E monitorar não somente o desempenho, que se avalia a concepção, a implementação e a mensura dos resultados das políticas públicas e ações prioritárias, com o objetivo que se assegure, essas diretrizes estratégicas assim sejam observadas. Além do necessário que se diz respeito também à questão do equilíbrio fiscal do Estado e suas contas públicas. Se compreende a administração pública, o Estado do Amazonas, embasado também na questão da Constituição Federal, que tem a direção superior, não só a administração pública estadual, que é exercida pelo governo do Estado, e auxílio do governo do Estado, quando é convocado para missões especiais, secretário de Estado. Ela é embasada também nas leis, por exemplo, nos princípios constitucionais de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, e que tem como objetivos a otimização dos recursos públicos, né? Esse diz respeito também ao desenvolvimento com objetivo de inovação das estruturas administrativas. O objetivo é melhorar indicadores socioeconômicos, né, redução de desigualdades, né? E as características da boa governança, no caso, é o Estado de Direito, transparência, responsabilidade, orientação para o consenso, igualdade, inclusividade, efetividade, eficiência e prestação de contas. O valor público são produtos que os resultados gerados são preservados com os aspectos do conteúdo para a sociedade que alguns grupos específicos como reconhecimento de destinatários. São destinatários legítimos, né, dos bens, serviços públicos, né, e políticos. Aí você tem a gestão estratégica, tem um sistema embasado isso no sistema operacional, e tem a área como resultado também, que é o agrupamento entre os programas estruturantes também, no plano do PPA, por exemplo, 2020 e 2023, no caso, e o objetivo é a transformação das transformações socioeconômicas, qualitativas e quantitativas previstas na Estratégia de Desenvolvimento do Estado. E para finalizar nossa implementação, nossa digressão e exposição, temos também que a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, né? A prestação de conta, a responsabilidade, a transparência, a inovação e a entrega de resultados, que são diretrizes da política de governança e gestão que rege o Estado do Amazonas. Boa tarde, eu sou o Gleidson. Eu vou falar um pouco sobre o balanço financeiro e também as DFCs. Eu vou virar agora a minha câmera para poder mostrar os slides. Eu tentei colocar a minha imagem junto com a câmera, mas não estou conseguindo. Vamos para frente. Pronto, aqui é uma definição. O balanço financeiro ele demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, assim como os ingressos e dispêndios disponíveis extra-orçamentários, conjugados com o saldo de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o do exercício seguinte. Essa planilha eu extraí das demonstrações disponíveis lá no site da Transparência do Estado do Amazonas, e eu fiz uma redução porque era muita informação, ia ficar muito extenso. A principal destaque que eu considerei foi aqui entre 2023 e 2022, a análise horizontal, um crescimento da receita orçamentária de 4,9% entre 2022 e 2023. Os recebimentos também tiveram um crescimento bem significativo de 221,77%. O saldo em espécie do exercício anterior, ele era de 10.158.948.614,15. Corrigindo, isso é em 2023, é o atual.
O anterior era 10.147.470.163,88. Isso caracterizou um aumento de um ano para o outro de 0,11% apenas. A variação total chegou a 43,49% de um ano para o outro. Os dispêndios orçamentários teve um aumento de 3,15% entre um ano e o outro. Os pagamentos foi de 224,59%. E o saldo em espécie para o exercício seguinte ficou negativo em 4,33%. Aqui é apenas mostrando que os valores estão batendo. E a minha segunda parte é a demonstração do fluxo de caixa. Eu não vou ler isso tudo para não ficar muito extenso, eu vou partir para a planilha. Aqui na planilha que eu fiz a análise, o fluxo de caixa entre 2022 e 2023 teve uma redução de 51,02% no fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento teve um crescimento de 18,40%. E o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos cresceu 77,51%. A geração líquida de caixa equivalente de caixa somando os três em 2022 era 11.478.450,27 e fechou 2023 com um saldo negativo de R$ 440.224.205,45, R$ 206,45. Foi uma diminuição enorme de 3.935,22%. As planilhas eu tirei, como eu comentei antes, do site da transparência do estado do Amazonas. E essa foi a minha parte. Obrigado. O estado do Amazonas possui diversas ferramentas de controle, incluindo a Rede de Controle de Gestão Pública. É uma iniciativa que reúne diversas entidades de fiscalização do estado, com o objetivo de promover a transparência e o fortalecimento do controle interno e externo da administração pública. Ela é composta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, o MPAN, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCAM, o Tribunal de Contas da União, entre outros. Aí temos o ESIC, que ele pode ser descrito como Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão do Governo do Estado do Amazonas. É mais focado no Estado do Amazonas. Também tem o site fala.br, é uma plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informações. É mais focalizado no Estado do Amazonas. Aí tem o Sistema Integrado de Controle Interno, o SINSIM. Uma ferramenta eletrônica que a Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a CGE, estuda aderir para garantir um controle mais efetivo do gasto público. E de bônus, o governo do Amazonas também lançou ferramentas para acompanhar a distribuição de vacinas e o número de vacinados no estado. Boa noite, me chamo Emerson. Eu vou falar um pouco sobre o estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem cerca de uma população de 3.941.603 habitantes. O Amazonas é o 13º estado mais populoso do Brasil, com a população que representa cerca de 2% da população total do país, com a renda capita de R$ 1,172 mil. Quer dizer que o estado do Amazonas tem uma renda abaixo dos outros estados dos estados brasileiros. A educação do ensino fundamental tem cerca de 692.623 alunos.
o ensino fundamental é a etapa inicial subsequente para o desenvolvimento de todas as crianças. O ensino médio tem 189.771 alunos. A etapa subsequente do ensino fundamental, preparar o jovem para o mercado de trabalho e continuar os estudos. A densidade demográfica é de 2,53 HB quilômetros quadrados. Quer dizer que o território da Amazônia é tão grande que tem muito poucas pessoas por um estado tão grande. Que a área territorial é 1.559.255,81 quilômetros quadrados. A Amazonas é o maior estado brasileiro em área territorial, representando cerca de 18% do território nacional. Tem cerca de 62 municípios. O estado é dividido, que cada um com a sua própria administração e serviços públicos. A área urbanizada é 669,45 quilômetros quadrados. É uma área de porção territorial ocupada por cidades urbanizadas no Amazonas. A área urbanizada é relativamente pequena em comparação com a área total. Essas informações fornecem uma visão geral sobre o estado do Amazonas, incluindo sua população, economia, educação, densidade demográfica e área territorial.